boa tarde, poetas, amantes da literatura. Cheguem mais para o nosso segundo encontro da oficina de escrita criativa. Bom, antes da gente começar com os nossos exercícios poéticos de hoje, eu vou me apresentar brevemente novamente, também fazer uma apresentação geral da oficina, já que é importante, porque talvez hoje tenhamos novos participantes que não tenham assistido o nosso primeiro encontro. Mas, enquanto o pessoal chega, gostaria de perguntar para vocês se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. E também gostaria aí de pedir para que vocês coloquem de onde vocês estão assistindo a oficina hoje. Se for do Brasil, da cidade, estado, e se for do exterior, de que país e cidade vocês estão assistindo. É uma das grandes oportunidades dos eventos online, como é o caso do edital Em Casa com Cultura, é que a gente tem essa possibilidade de expandir as atividades e as apresentações, o acesso, né, acessibilidade para pessoas aí de todos os lugares do mundo. Ai, ótimo, Helder, que bom que está tudo ok. Bom, então, para quem não me conhece, sejam bem-vindos todos e todas que já assistiram ao nosso primeiro encontro, ou participantes novos que estejam agora no nosso segundo encontro da oficina. Meu nome é Giovana Montselinski, eu sou escritora, poetisa, jornalista, professora de jornalismo da Unicecal e membro da Academia de Letras dos Campos Gerais. Eu tenho formação em jornalismo e letras, com habilitação em inglês e português, e mestrado e doutorado na área de comunicação. Também administro em parceria com a Kamati, arquiteta, minha irmã, que está aí morando na Polônia. A gente administra o blog Longe daqui, aqui mesmo, que é onde está sendo sediada esses encontros da nossa oficina. Então, no blog, para quem não conhece, a gente aí dentro do conceito de viagens, nós exploramos o ato de deslocar-se, de viajar a partir do olhar da literatura, da poesia, de relatos de viagem e da fotografia. Então, fica aí o convite também para que vocês acessem o espaço, tem aí umas produções bem, bem interessantes na área de literatura e de poesia. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ai, que bom que o som está tudo ok, pessoal da Polônia, de São Paulo, Ponta Grossa, sejam muito bem-vindos. Já vejo algumas caras conhecidas já do nosso primeiro encontro. Então, para quem não estava no nosso primeiro encontro, né, a oficina de escrita criativa ela é voltada para poesia. Ela faz parte do evento online Em Casa com Cultura, então ela foi aprovada nesse edital que foi está sendo promovido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Esse evento ele busca aproximar as pessoas da arte nesses tempos de isolamento social e de quarentena. Então, é uma possibilidade incrível para que nós estejamos juntos, né, em casa, seguindo as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde e, ao mesmo tempo, juntos produzindo arte e cultura. Essa oficina, ela consiste em 3 encontros. Esse é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro ele foi realizado na segunda-feira passada. Quem não assistiu, não pôde, a live ela está salva no feed, na própria página do Longe daqui aqui mesmo. Então, vocês podem assistir ou reassistir quantas vezes vocês quiserem, acessando o próprio perfil do blog aqui do Longe daqui no Facebook. Então, na semana passada, nós escrevemos uma carta, um poema em forma de carta e um haikai. E eu queria aproveitar e agradecer as participações de vocês. Foram incríveis, foi uma alegria imensa receber e
e ler os poemas que vocês compartilharam e produziram no nosso primeiro encontro, porque esse é um momento que a gente está registrando esse momento tão único, né? Esse momento histórico que a gente está vivendo pelos olhos da poesia. Então, a leitura de cada poema de vocês foi assim como sentir um abraço apertado, um alento nesses dias de incerteza, que a gente está aí pensando, né, no amanhã. Então, foi um momento de alento mesmo. E para quem ainda não conferiu, vocês podem conferir as participações, as poesias, os poemas produzidos no nosso primeiro encontro também aqui no perfil do Longe Daqui, aqui mesmo a gente esteve publicando ao longo da última semana. O nosso próximo e último encontro, ele será na semana que vem, segunda-feira, dia 11 de maio, às 17 horas também, no mesmo horário. Então, ao longo desses encontros, a gente está trabalhando algumas estruturas poéticas, todas voltadas para o tema da quarentena. Essa oficina, pessoal, para quem é novo aqui no nas nossas atividades, ela tem um caráter prático mesmo. Então, a gente vai ter a cada encontro, né? Semana passada tivemos 2 exercícios, a gente vai ter a cada encontro alguns exercícios de escrita, e eu estarei guiando vocês nesse processo de escrita. Então, estejam confortáveis, né? Preparados com caderno, um papel, uma caneta, uma xícara de chá, de café. Estejam bem confortáveis, que agora é hora de a gente escrever, né? Mãos à obra. Hoje nós teremos 3 exercícios de escrita criativa, exercícios curtos. A ideia é que eles ajudem a gente a dar forma aos nossos sentimentos que afloram nesse período de isolamento social. Então, estão preparados, pessoal? Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Esse primeiro exercício a proposta é escrever um poema em forma de lista. Então, as listas em si, né, elas têm esse caráter de organizar o nosso dia a dia, a rotina. A gente faz listas para ir no mercado, faz listas de fim de ano, né? Normalmente a gente quer ali colocar os nossos sonhos no papel. Então, a gente coloca itens ponto por ponto para ajudar a gente a solucionar problemas, a resolver esses itens da rotina. A lista, como uma forma poética, ela vai nos ajudar, então, a exteriorizar esses sentimentos que muitas vezes a gente tem dificuldade de descrever, de colocar para fora, que estão ali represados dentro do peito. Então, um poema em forma de lista, ele vai nos ajudar a dar um pouco de clareza a esses nossos anseios rotineiros do cotidiano. Então, para a gente pensar um pouquinho nessa estrutura, eu trouxe para vocês um exemplo de um poema estruturado em forma de lista pela poeta brasileira Cecília Meirelles, que se chama É Preciso Não Esquecer Nada. Vou ler aqui para vocês, então, um trechinho. É preciso não esquecer nada, nem a torneira aberta, nem o fogo aceso, nem o sorriso para os infelizes, nem a oração de cada instante. É preciso não esquecer de ver a nova borboleta, nem o céu de sempre. O que é preciso esquecer é o nosso rosto, o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso. O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos, a ideia de recompensa e de glória. O que é preciso é ser como se já não fôssemos, vigiados pelos nossos próprios olhos severos conosco, pois o resto não nos pertence. Então, aqui nesse poema, a Cecília ela vai enumerando alguns itens de coisas que que é preciso não esquecer e que é preciso esquecer. Né? Nessa ideia de colocar em cada verso alguns itens de uma respectiva lista que a gente esteja escrevendo. Então, a proposta da nossa atividade, vocês estão convidados a elaborar um poema como uma lista de saudades. Uma lista de coisas de que vocês sentem falta durante a quarentena.
Acredito que sejam muitas coisas, né, pessoal? Como a nossa vida mudou aí muito rápido nesse período. Então, o poema, ele será estruturado em 10 versos, essa lista de saudades, das coisas que sentimos saudades na quarentena. E cada verso, ele deverá conter um item da lista de saudades de vocês, de coisas que vocês sentem saudades. Teremos 10 minutos para realizar esse primeiro exercício. E eu estarei aí conversando com vocês, avisando a cada minuto que passe. Né? Que a ideia é que a cada minuto vocês escrevam um verso com um item da lista de saudades de vocês. Ok, pessoal? Estão prontos? Eu vou então cronometrar o tempo aqui, tá? Então, a cada minuto eu vou avisando vocês para que vocês passem para o novo verso, para o próximo verso. Então, começando, valendo. Primeiro minuto. Primeiro item, primeiro verso do poema de vocês, com uma lista de saudades de coisas que vocês sentem falta durante a quarentena. Eu vou escrever aqui nos comentários, caso o pessoal chegue atrasado. Oi, Luísa. Oi, Luciana. Olá, Fátima, Lenita, Leandro, Tatiana, Camate, Helder. É um prazer estar aí com vocês. Dúvidas, comentários que vocês tenham, só escrever ali nos comentários que a gente vai conversando. Então, eu vou por aqui. Primeiro exercício. Estamos quase finalizando o tempo do primeiro verso. Um minuto já foi. Estamos aí no segundo verso. Segundo item da lista de vocês, de coisas que vocês sentem falta durante a quarentena. Não necessariamente precisa ter a palavra saudades, tá? Vocês podem trabalhar com eu sinto falta de, né? Como é preciso lembrar de. Assim, a ideia é que cada verso ele traga uma saudade de algo que vocês sentem falta agora, mas não precisa ter essa palavra necessariamente. Né? Que cada verso traga um ponto, uma saudade que vocês tenham nessa época de quarentena. Mas o uso de palavras é livre. Não sei se ficou claro. Vamos para o segundo verso, pessoal. Segundo verso. Estamos quase no terceiro verso. Vocês. Terceiro verso, pessoal. Assim como o nosso tempo ele é curto, né? Eu sei que às vezes pode ser muito, meu Deus, corrido esses exercícios. Mas pensem assim como uma forma de colocar mesmo os sentimentos no papel, não como um poema pronto, acabado, mas como um exercício que vai instigar aí vocês a aflorar, né, todos esses anseios e sentimentos. Olá, Rosita.
Estamos quase no quarto verso. Quarto verso, pessoal, uma quarta saudade que vocês tenham do tempo da quarentena. Acredito que são muitas coisas, né? A nossa vida mudou muito em tão pouco tempo. E esse olhar da poesia sobre o cotidiano ajuda a gente a perceber essas questões essenciais que às vezes nos escapam, como as saudades, por exemplo. Estamos quase no quinto verso, mais alguns segundos. Estamos quase... Aí, pessoal, 5 minutos, quinto verso. Uma quinta saudade. De coisas, de experiências, de pessoas que fazem falta nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Semana passada eu sugeri para vocês para selarem a carta, né? A carta para o eu futuro de vocês para ler daqui a 10 anos. Essa lista de saudades também dá para a gente acessá-la depois que a quarentena passar, né? Para a gente lembrar o que nos fazia falta e, de certa forma, dar mais valor ainda para essas pequenas coisas que nos escapam hoje, né? Que nos fazem tanta falta. Estamos quase no sexto verso, mais alguns segundos. Oi, Cris, tudo bom? Que bom que você veio. Não se preocupe que depois a live vai ficar salva, você vai poder pegar aí o comecinho da oficina. Sexto verso, pessoal, sexto verso. Eu coloquei, para quem está chegando um pouquinho atrasado, a descrição do exercício que a gente está fazendo agora, que é uma lista de saudades. Então, a gente está escrevendo um poema em 10 versos, e é para a gente escrever em cada verso uma saudade, falar sobre algo que a gente sente falta durante a quarentena. E aí eu estou aqui cronometrando o tempo. Estamos quase no sétimo verso. Mais alguns segundos. Sétimo verso, pessoal. Uma sétima saudade. Hoje estamos começando a oficina Saudosos. Saudosos dos tempos passados e, ao mesmo tempo, com um olhar para o futuro também, né? Para as mudanças, transformações que estão chegando aí. Estamos, então, no nosso sétimo verso. Nossa sétima saudade. Mais um tempinho. Mais um segundinho. Oitavo verso, pessoal. Oitava saudade que temos aí nesses tempos de quarentena. Bom que isso faz a gente lembrar, né, de cheiros, de lugares, de pessoas. Estão escrevendo, eu estou tomando um chazinho aqui nesse processo de escrita criativa. Mais alguns segundos, pessoal.
E aí passamos agora para a nossa nona saudade. Nona saudade. Sei que são muitas saudades, é difícil até selecionar em 10 versos, mas é importante. Ajuda a gente a fazer uma reflexão interior, né? Então, estamos na nona saudade de coisas, experiências, vivências que a gente sente falta durante a quarentena. E estamos quase passando para o último minuto desse primeiro exercício. Mais um minutinho. Chegamos então, pessoal, no último verso, último minuto do exercício, uma última saudade que vocês tenham de tempos anteriores da quarentena. Mais um tempinho. Mais alguns segundos. Para uma última saudade. E depois que a quarentena passar, vocês têm que recuperar essa lista, né? Para poder matar saudades de todos esses itens. Mais alguns segundos. Finalizando, pessoal. Fechou! Fechamos o primeiro exercício. Assim, não terminei, foi muito rápido, não se preocupem, né? A ideia mesmo da oficina é instigar a escrita, como uma primeira versão. Aí, depois do nosso encontro, vocês têm aí esses dias para poder trabalhar melhor no poema, né? Mas a ideia mesmo é aquele tempo que faz a gente pôr para fora meio sem pensar, algo assim, tipo fluxo de consciência mesmo, para trazer à tona os nossos sentimentos, o que a gente está pensando nesse momento. E é interessante, para finalizar esse exercício, pessoal, eu gostaria de trazer o título de uma matéria do jornal O Globo, do dia 29 de abril, que parece poesia. Olhem só, o título ele remete ao tema que a gente está trabalhando. Na lista de saudades do carioca, braço, cheiro de pão e som das ondas. Pesquisa revela que moradores do Rio também sentem falta do chopp gelado e do afago nas mãos de pais e avós. Né? Então, um exemplo aí para a gente pensar em como a gente consegue encontrar inspiração e material para escrever um poema a todo momento no cotidiano. Bom, é isso, pessoal. Então, vamos para o segundo exercício, que o nosso tempo é curtinho para a gente poder aproveitar ao máximo. No nosso segundo exercício, iremos escrever um poema em forma de resposta. Então, nesse poema, vocês irão responder a uma pergunta. Essa estrutura, ela remete à técnica de escrita jornalística da pirâmide invertida, do lead, né? Que é quando ali no primeiro parágrafo da notícia, a gente busca sintetizar os fatos essenciais, os elementos essenciais com relação a um acontecimento, a um fato, respondendo a 6 perguntas. O que, quando, onde, como, quem, por quê, né? Então, um exemplo para a gente pensar em como sintetizar num poema diversos elementos de um fato, eu trouxe aqui para vocês o poema do Manuel Bandeira, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então vejam que ali a gente consegue encontrar os diversos elementos básicos que nos auxiliam a ter uma cena, né, do que foi esse momento, do que aconteceu, quem era o João Gostoso. Então, nesse exercício, com essa ideia de responder a uma pergunta, né, eu convido vocês a pensarem primeiramente na resposta para essa pergunta. Quando foi
a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, já pensem aí o que foi, né? Quando que foi? Já vão pensando aí nesses elementos principais para descrever esse fato. O dinamarquês Mike Viking, que eu não sei se pronuncia assim, um dos maiores pesquisadores sobre a felicidade, diz que fazer coisas pela primeira vez é uma das chaves para ser feliz e criar memórias de qualidade. Então, eu os convido a relembrar quando foi a última vez que vocês fizeram algo novo. Então, vamos descrever esse fato, responder essa pergunta na construção de um poema. Esse poema ele terá 5 versos e a cada verso vocês vão responder a uma pergunta básica. Então, eu vou estar guiando vocês aí ao longo do processo de escrita. Então, vocês terão 10 minutos para escrever esse poema. A cada 2 minutos eu lanço uma nova pergunta e vocês precisam responder essa pergunta nesse verso. Não sei se ficou claro. Então, vejam só. A gente vai descrever a pergunta. Vocês vão trazer a resposta da pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez no formato de um poema de 5 versos? Então, eu vou estar, durante o processo, lançando uma pergunta para vocês sobre esse fato da vida de vocês, e aí vocês respondem em um verso essa pergunta. Vamos lá, então, pessoal? Então, começando, já tem em mente aí quando foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Tendo em mente quando foi isso, quais os elementos que rodeiam esse acontecimento, vamos começar então a construção de um novo poema. Então, o primeiro verso do poema, pessoal, para responder a pergunta: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Então, veja que aqui a gente está trazendo o elemento do tempo. Vocês vão ter aí 2 minutos para escrever esse primeiro verso, trabalhando a ideia do tempo. Né? Quando foi que aconteceu esse fato? Quando foi o momento que vocês fizeram algo? A última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez. Né? Então, nesse primeiro verso, vocês vão elaborar a ideia do quando. A Luísa comentou aqui, realmente, Bandeira é maravilhoso, né? A gente tem uma riqueza tão grande dentro da poesia brasileira, e é uma alegria poder estar trazendo um pouquinho desse tesouro para vocês aqui hoje. Então, nossos primeiros minutos, primeiro verso do segundo exercício. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vou colocar aqui nos comentários. Segundo exercício. Mais alguns segundos. Passamos para o segundo verso, pessoal, respondendo a pergunta onde? Qual foi o cenário? Quais eram as cores do lugar, os cheiros? Então, nesse segundo verso do poema, vocês vão explorar o aspecto da pergunta onde. Onde aconteceu isso? Onde foi que vocês fizeram algo pela primeira vez nesses últimos tempos? Mais um tempinho. Estou colocando aqui.
perguntas. Temos mais um minutinho. Segundo verso. Mais uns segundinhos para o segundo verso. E aí logo já passamos para o terceiro verso. Terceiro verso, pessoal. Nesse terceiro verso, vocês irão responder a pergunta: o que foi que você fez pela primeira vez nos últimos tempos? Pensando aí nesses elementos básicos, né? Para descrever um fato, para pintar, criar uma imagem na mente do leitor. Temos mais um tempinho para o nosso terceiro verso de um poema em forma de resposta. Mas temos mais um minuto. Então é bom, temos aí um tempinho ainda para finalizar o terceiro verso. Vamos por aqui o quarto verso. Mais alguns segundos para o terceiro verso. Mais uns segundinhos. Passamos então, pessoal, agora para o quarto verso. No quarto verso do poema, vocês precisam responder quem estava com vocês nesse momento emocionante de fazer algo pela primeira vez nos últimos tempos. Você estava sozinho, com amigos, com amor, com desconhecidos que depois viraram amigos. Então, esse verso é para você trazer essa ideia da companhia, do momento ali, quem compartilhou com vocês esse momento importante, essa memória importante na vida de vocês. Mas temos aí mais alguns minutinho e pouco. Para explorar esse quarto verso. Mais um minuto, pessoal. Mais alguns segundos e logo passamos para o último verso do poema. Mais 30 segundos e aí passamos para o último verso. Mais alguns segundinhos.
E agora no quinto verso, pessoal, passamos para o quinto verso agora, vocês irão responder a pergunta: como você se sentiu naquele momento? Você sentiu medo? Alegria? Quais foram os sentimentos associados a esse momento? Então temos aí um minutinho e pouco, mais alguns segundos, para trazer à tona esses sentimentos nesse momento que tenho a certeza que foi aí bastante importante na vida de vocês. Bacana, né? Porque lembrar de momentos em que a gente foi corajoso e fez algo pela primeira vez, acho que traz assim uma força muito grande para a gente enfrentar muitos medos que a gente tem, né? Para nem que seja para colocar no papel essas memórias tão importantes para a gente. Temos mais um minuto. Mais uns segundinhos. Para escrever, então, o último verso desse nosso segundo exercício. Temos mais 30 segundos para vocês trazerem, então, esses sentimentos de como vocês se sentiram ao fazer algo pela primeira vez nos últimos tempos. Os últimos 10 segundos. E aí logo passaremos para o nosso último exercício de hoje. Hoje o nosso encontro está bem agitado, bastante desafios poéticos para vocês. Fechou, pessoal? Fechou. Eu até me empolguei aqui falando. Enfim, então vamos para o último exercício, pessoal, que é um poema em forma de verbete. Então, nessa atividade curta, vamos trabalhar uma forma que se tornou muito popular a partir dos textos do Acapoeta, do João do Oderlen, que escreveu o livro de Ressignificados, publicado no Instagram. Verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito. Então, quando a gente abre o dicionário, por exemplo, a gente vê uma sequência de verbetes, onde a gente tem uma palavra e a sua respectiva explicação. O João do Oderlen, ele ressignifica as palavras. Então, no livro dos ressignificados, ele faz o seu próprio dicionário, ele traz palavras e as suas definições a partir de um valor afetivo que ele agrega da sua visão poética, das suas experiências e dos seus sentimentos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é o verbete de distância. Substantivo feminino. É o que tem entre Brasília e Juiz de Fora. É grande demais para caber em mim. Aquilo que inventaram para separar a gente. Relativo ao tempo, é o que faz o perto ficar longe. Espaço que o avião atravessa para a gente se encontrar. Quando criança, media em passos, hoje meço em dias. É lenha que aumenta o fogo da saudade. Hoje, nosso último exercício, vocês escreverão um verbete com a palavra quarentena. O próprio verbete de vocês. Vocês irão ressignificar a palavra quarentena. De acordo com o dicionário, quarentena é o número exato ou aproximado de 40, período de 40 dias. Medicina. Isolamento de certas pessoas, lugares e animais que podem acarretar perigo de infecção. O período de quarentena é relativo e depende do tempo necessário para a proteção contra a propagação de uma doença determinada. Por extensão, isolamento imposto a pessoas e mercadorias originárias de países, lugares, regiões, continentes onde há epidemias de doenças contagiosas. Agora, pessoal, gostaria de convidá-los a escrever o seu próprio verbete para a palavra quarentena. Como você pode ressignificar esse conceito a partir das suas vivências pessoais, através da poesia? Eu vou marcar aqui para vocês 4 minutos, valendo, para que então vocês coloquem lá. Quarentena, substantivo feminino,
e definam o que é quarentena para vocês. Se fosse um dicionário de conceitos e definições da vida de vocês, o que seria quarentena? Poema livre, sem responder perguntas, sem palavras, quantos versos vocês quiserem. 4 minutinhos para vocês escreverem o verbete de vocês da palavra quarentena. Vou colocar aqui o terceiro exercício. Poema, forma de verbete. Eu posso ir avisando enquanto os minutos vão passando para vocês irem, né, aí se organizando. Passou já o primeiro minuto, pessoal. Enquanto vocês estão escrevendo, porque hoje a gente fez 3 exercícios, o nosso tempo está um pouquinho mais apertado. Eu queria comentar, acho que eu comentei no comecinho do encontro, que esses exercícios eles são rápidos mesmo, né? Essa ideia de instigar vocês a escreverem. Então, não se preocupem com formas prontas, obras prontas. É uma primeira versão que vocês podem trabalhar em cima depois. Quem, por acaso, já terminar algum texto e quiser compartilhar aqui nos comentários com a gente, eu vou amar, com certeza, acho que todos os participantes irão. A poesia, como eu comentei no início do encontro, ela traz essa sensação de acolhimento, de um abraço, né, quentinho, de como a gente está unido, está conectado nesse momento tão difícil. Então, quem quiser compartilhar suas produções, vamos amar ler. Pode ser aqui pelos comentários, por mensagens. Se vocês quiserem compartilhar depois nas suas redes sociais, marquem a hashtag Poemas de Quarentena PG, que aí vai ser fácil para achar depois essas produções. Né? Já estamos no 2º minuto e 30 segundos, pessoal. Então, fica aqui o convite para que depois vocês compartilhem os seus poemas. Eles sempre, com certeza, vão inspirar a vida de alguém, o dia de alguém naquele momento que você está precisando ler exatamente aquelas palavras. Estamos, então, no 3º minuto do verbete. Hoje o nosso tempo está um pouco mais ligeiro, está mais corrido. Ai, que bom que você gostou, Fátima. Teremos mais um encontro segunda-feira que vem. Escreveremos mais poemas de quarentena. Estamos, então, aqui no 3º minuto. A live, pessoal, a gente tem 50 minutos para fazer a live, então eu vou precisar finalizar às 5h50. Mas caso não dê tempo de, poxa, eu quero compartilhar meu poema, não deu tempo, escrevam depois nos comentários, que eu vou ler todos, com certeza, tá? Porque eu sei que às vezes o poema é mais longo, né? E a gente tá nessa correria do exercício de escrever e pode não dar tempo. Temos mais 1 minuto para escrever o verbete. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Acapoeta. Ele publica no Instagram, nas redes sociais, @acapoeta, com K, AK. E aí ele trabalha com essa ideia dos verbetes. É um trabalho belíssimo. Nossa, fechamos aqui, pessoal. Tô dando 30 segundos extras para vocês. Fechando nos 5 minutos. Legal. A Lenita escreveu quarentena, ociosidade para observação do eu e reflexão de sentimentos coletivos. Belíssimo, Lenita. Obrigada por compartilhar com a gente. Realmente, né, a gente fica isolado e é um mergulho profundo dentro de si e, ao mesmo tempo, a gente está mais próximo do mundo, né, do que todo mundo está sentindo.
Belíssimo. Pessoal, fechamos os 5 minutos do nosso último exercício. Belíssimo verbete da Lenita. Obrigada por compartilhar com a gente. Temos ainda alguns minutinhos, se alguém quiser compartilhar algum fragmento, algum verso, algum dos poemas que escreveu ao longo desses 3 exercícios, fiquem à vontade, ou se quiserem depois compartilhar nas nossas redes sociais, mandar por mensagem, vamos adorar ler. A gente está amando esse trabalho da produção de poemas de quarentena, que de certa forma é esse registro histórico pelo olhar da poesia do tempo que a gente está vivendo. Quarentena, Kamate. Vou ler rapidinho aqui, que a gente tem alguns minutos ainda, os últimos minutos. É primavera interior, é mergulho no eu profundo, é o sentimento de casa de aconchego, é encontrar a paz no silêncio e fazer da pausa uma oportunidade de criar. É a espera pela volta. Maravilhoso. Ai, obrigada por compartilhar com a gente aí desde a Polônia, né? Dessas terras geladas tão distantes, e ver como a poesia aproxima a gente nesses tempos de incerteza. Quarentena, da Luísa. Em cena, entre paredes, a vida, extramuros. Maravilhoso, Luísa. Para a gente pensar nas distâncias, né? Essa questão de onde estão os muros, tão profundo. Obrigada por compartilhar com a gente também. Nossa, já estou me sentindo abraçada, pessoal, aqui em Ponta Grossa, por vocês que estão nas suas casas, em diversos cantos, né? A poesia, ela tem esse poder de conectar a gente de forma tão profunda. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês em mais esse encontro. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Obrigada por compartilhar o tempo precioso de vocês aqui para produzir poesia. Temos mais poemas, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Da Fátima, em meio a esmaltes coloridos, pintei as unhas de vermelho. Eu comigo, sozinha, feminina. Maravilhoso, Fátima. Obrigada por compartilhar o seu poema com a gente. Leandro, quarentena. É o início de angústia, sem hora para acabar, fazendo a humanidade refletir e restabelecer conexões que estavam em modo offline. Maravilhoso também. Obrigada por compartilhar com a gente, Lê. Realmente a gente está aqui se adaptando e encontrando novas formas de se conectar, né, dentro desses tempos de tanta incerteza. Muito obrigada aí, pessoal, pela participação, por compartilhar as suas produções, os seus poemas com a gente. Também gostaria de informar que a nossa próxima live e nosso último encontro será segunda-feira que vem, dia 11 de maio, às 17 horas, aqui mesmo no canal do Facebook do Longe Daqui, aqui mesmo. E também gostaria de convidá-los para o próximo artista que vai se apresentar no Em Casa com Cultura, que é o Wagner Portes da Cruz, às 19 horas, com a apresentação e desenvolvimento do surdo, tamborim e repenique nas escolas de samba. Então, nos perfis da Fundação Municipal de Cultura, vocês encontram todas as informações que vocês precisam para ter acesso a essas apresentações, sobre a própria agenda, né, dos eventos aí do Em Casa com Cultura. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E nos vemos, então, na próxima semana, segunda-feira, às 17 horas, no nosso último encontro. Um abraço, fiquem bem e muita poesia para todos nós. Até lá!